procuramos viver naquele mundo, culpando todos, menos a si próprio. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e host e apresentadora do Chave Mestra Podcast. Este podcast que eu amo, eu sempre falo aqui, que para mim é uma honra enorme poder estar aqui, não só entrevistando de uma forma formal, não. Algo mais descontraído, um bate-papo em que eu converso com os escritores e eu conheço a cada um deles, conheço a história de vida, tudo que eles fazem lá fora. E para mim é tão bom porque eu aprendo com cada um deles. Porque a vida é assim, né? A gente tem que aproveitar quando a gente tem essas conexões, esses bate-papos, esses encontros, para aprendermos uns com os outros, para a gente entender nas nossas dores e dificuldades o que a gente pode mudar com, às vezes, a dor do outro, o que ele já passou, o que ele já enfrentou. E tudo que a vida fez, né, para que de repente você não passe novamente, para que de repente você não enfrente os desafios que você tem enfrentado, porque alguém já passou. Então, hoje eu quero apresentar para você, e eu vou ler aqui rapidinho o capítulo. Eu estou com uma escritora querida que a gente já bateu um papo gostoso aqui nos bastidores. Ela está no capítulo 18 do livro Forjadas para Vencer, Mulheres Fortalecidas em Deus. E que capa linda, hein, gente? Eu já falei aqui, já entrevistei algumas delas. Elas se encontram aqui na semana da gravação, é a semana de lançamento do livro. E hoje, inclusive, no dia da nossa gravação do podcast, é o lançamento nacional do livro. E elas se encontram aqui nos bastidores, aqui na editora. Nós estamos em São Paulo, no Alphaville. E por aqui elas vêm de longe, viu? Muitas vêm aí de fora do país, de fora ali, ó, norte, nordeste, sul, sudeste, em todas as localizações para estarem aqui. E que linda essa conexão que elas fazem entre elas. Tiram fotos, quase não grava podcast, viu, gente? Porque fica lá fora conversando. Mas deixa eu falar pouco aqui que eu quero dar espaço para ela falar. Esse livro que tá lindo, e eu estou com ela, que é do capítulo 18, Forjada pela Vida, uma jornada de dor e superação. Comigo, aqui nessa mesa de podcast, eu recebo a Luciana Oliveira Pires. Tudo bom, Luciana? Querida, bom dia. Tudo Tá bom? tudo maravilhoso demais, desde a hora que eu cheguei e fui recebida por todos vocês aqui. Que bom. E já viu o livro, né? Já queria pegar o livro já, queria né? pegar, já queria. Lindo demais. Estou apaixonada mesmo, né? Que eu sempre Sim. falo assim, apaixonada e amar Jesus, mas muito apaixonada pelas coisas também que ele vem me trazendo, me dando. Sim, e ele proporciona isso pra gente, né, quando a gente vai se entregando também, né? Sim, Deixando com que ele venha conduzir nossa vida, tudo que a exatamente. gente faz. Isso mesmo. E você tem sentido isso na tua vida? Tenho. Desde que você falou, não, me leva pra onde tiver que levar, seja na dor ou seja na superação. Isso. Esse livro foi uma coisa assim incrível, na verdade, né? O ano passado, quando eu fui, na verdade, vendo e sendo convidada, e aí eu ainda falei isso ainda, eu disse, gente, não pode ser esse ainda não, porque eu ainda brinquei, eu disse assim, Olha, são muitas pastoras e eu ainda não sou pastora. E aí a Ana conversando comigo, ela falou, até quando você vai ainda deixar de fazer algo? E aí vira aquela chave pra gente mesmo, né? Porque como você leu aí no início, né? Realmente foi uma jornada mesmo de dor. E o que vocês fizeram comigo da Chave Mestra foi me tirar deste lugar. Vocês têm, assim, uma parcela imensa em fazer com que eu colocasse isso realmente para fora de uma forma tão natural e que hoje não me traz dor mais. olha só. E tão bom quando a gente tem. É claro que eu sei que muitos escritores, e como você, e eu te agradeço por isso aqui em nome da editora, vocês falam muito da importância da chave mestra, de abrir, de ser essa porta, mas a história é de vocês. Sim, Então, tudo isso é o merecimento de vocês, sim, porque vocês foram lá
e foram forjadas, vocês mulheres em especial deste livro, se colocaram à disposição de Deus para que Ele transformasse a vida de vocês, né? E nós não estamos falando aqui, né, de religião, nós estamos falando aqui de fé, Sim, do sagrado, como muitos falam. Cada um fala da sua forma, mas o que a gente precisa desse contato também com a nossa vida espiritual. é Né? Não é só a exatamente gente isso. cuidar do corpo, a gente tem que cuidar do nosso espírito para estar fortalecido para quando vir as dores, né? Mas é exatamente isso. Na minha vida, eu fiquei uma época realmente presa. Eu cheguei a pesar 120 quilos. Olha só. Eu cheguei a pesar 120 quilos e estava presa a um passado que não me pertencia mais. E quando realmente eu fui chamada, e aí eu falei, Deus, é a partir daquilo que tu quer hoje em dia. Se tiver que ser mesmo, eu vou escrever esse livro. E foi assim, fluindo muito bem. E eu deixei que realmente fosse tudo na hora de Deus, não na minha hora, porque minha vida toda foi isso. Eu sempre quis tudo no meu momento e na minha hora. E na verdade não é dessa forma. Sim. E eu tô lendo aqui uns trechinhos, gente, Sim. porque tem coisa que eu posso falar, tem coisa que eu não posso, porque senão vocês não vão adquirir o livro. E tem o trechinho que ela fala que decidiu que era a hora. Posso ler? Pode? Porque tem que ter autorização da Pode. escritora aqui. Ela fala assim: em novembro de 2023, eu decidi que era a hora de me aprofundar, de mergulhar dentro de mim. Viver o meu autoconhecimento. Eu acho lindo quando a gente fala de autoconhecimento aqui, porque as pessoas acham que conhecer a Deus, fé e vida espiritual não tem a ver com autoconhecimento, e eu acho que tem tudo a ver, mas vamos voltar lá para o livro. Iniciei um processo transformador por meio da imersão de 4 dias do método CIS, o que me ajudou a entender melhor minhas emoções, padrões e comportamentos e a raiz de muitos dos meus problemas. Uma jornada desafiadora, mas essencial para o meu crescimento pessoal. Foi verdade. Foi lá. Fala um pouquinho mais sobre isso. Foi em novembro de 2023 mesmo. Na verdade, em março de 2023, eu vi algumas coisas na internet e comecei a seguir sobre isso. E de lá para cá eu comecei a ler alguns livros e em novembro eu decidi sair do sul da Bahia e vim para São Paulo para fazer esse método pessoalmente. E de lá para cá a minha vida realmente deu uma... sabe aquela coisa dos 360 graus? Foi exatamente isso que Uhum. aconteceu. Eu parei, né? Nós temos que ter autorresponsabilidade daquilo que realmente nos acontece, porque eu era uma pessoa que vivia vitimada, entendeu? A minha vida toda era achando que a culpa era a culpa até de Deus. A verdade é essa. Ah, Deus, por quê? Só que eu nunca parei para mim olhar para dentro e ver que Exato. a parcela de responsabilidade de tudo que estava acontecendo era minha. E aí, a partir disso, eu vivo, assim, novas experiências, novas coisas, só que muito feliz pelo que eu ando vivendo. Porque hoje, muitas pessoas conseguem ver a diferença da Luciana antes de novembro de 2023 e a Luciana de depois. Ótimo. E me conta também como que foi para você quando você recebeu o convite. Você falou que recebeu o convite e que talvez para você não seria o momento, porque Isso, será que esse é o livro? Será, né? E aí você teve esse retorno também, um incentivo também, sim, né, de quem estava falando com você para que você também, como você disse aqui, agradeceu, mas que você viu que não, peraí, alguma coisa aqui tá me deixando para trás, então esse é o momento. E aí você se lançou. Aí, como foi o depois? O que eu vou colocar no livro? Você sabia o que ia colocar? é isso. Quando eu fui chamada, foi muito engraçado isso, porque na época eu já sabia mais ou menos, tinha algumas pessoas, e eu falei assim, meu Deus, forjadas, né? Forjadas por Deus. E tinha muitas pastoras, como tem. Uhum. E aí eu disse, mas eu não sou pastora. E aí foi na hora que a Ana falou assim, até quando você vai ficar protelando aquilo que você tem para Sim. você?
Porque lá atrás mesmo, no início da vida, eu achava que eu ia ser atriz, né? Olha só, Engraçado isso. revelações, hein? Engraçado isso. Só que aí depois eu fiquei pensando, aí eu tinha um tio que era médico e eu achava linda aquela profissão e dizia, só que depois eu disse, não consigo, né? Porque realmente até hoje eu não consigo ver sangue, essas coisas. Hum. Então ficou aquilo na cabeça e quem me criou, como está também no livro, foram meus avós. E ele tinha muito essa coisa e dizia que queria, né, uma advogada, alguma coisa assim. Só que isso eu fiquei realmente desde pequena, assim, querendo isso. Só que eu fiz um curso em 2004 de psicologia, mas eu vi que não era aquilo. E aí eu parei no 7º semestre. Não essa coisa de começar e não terminar, mas foi porque eu vi que não Não era era para aquilo pra continuar você. mesmo. Uhum. E aí, há 2 anos atrás, eu terminei. Hoje eu sou bacharel em Direito. Vou fazer o AB no meio do ano. Ótimo. E, assim, muito feliz mesmo com tudo isso que está acontecendo. E quando foi para poder colocar aí, por isso que eu falei para você no início aqui, Uhum. que vocês têm uma parcela muito grande neste... Como eu estou livre, tirar o peso, a dor, deixar o passado realmente ficar lá atrás. Foi através, eu disse, eu vou escrever daquilo que realmente me paralisou. Ótimo. Então, eu conto realmente a história, um pedacinho só dessa história. Eu gostaria muito que as pessoas comprassem realmente, não só pela minha história, né, mas pelas outras. Eu fui criada com minha mãe, Uhum. achando que era minha irmã, Olha só. até 18 anos de idade. Tá aí no livro. Adquira mesmo, porque agora eu fiquei impressionada. Mas isso, ai meu Deus, agora eu não posso pedir para ela falar mais porque tá no livro, É, mas adiante mais um pouquinho e você tinha, alguém te falava isso? não, foi incrível isso, porque quando eu era criança, eu ouvi algumas coisas, mas assim, hoje eu consigo me lembrar de algumas coisinhas, mas foi no meu aniversário de 18 anos que eu soube. Então, assim, tudo que eu tinha adquirido de valores, de princípios, tudo com eles, né? Porque toda a vida eu achei que realmente meus avós eram meus pais maternos. E, na verdade, eu brigava com minha mãe como se fosse minha irmã. Mas nunca Eles foi falado para nunca foi você. falado. Aí no aniversário mesmo, no meu Olha aniversário de só. 18 anos. E aí tem o restinho da história ainda, eu conto, acabei. São várias coisas, porque senão vai contar. Mas assim, acabei fugindo, fui para outro estado. é, Olha. E aí depois tem a história de quando eu me encontrei que me ajudou muito, que é outra pessoa que eu preciso honrar muito, que é meu marido, né? Uma pessoa que sempre acreditou no meu potencial, acreditou na minha pessoa, acreditou no que eu sou e não no que eu faço. Mas eu vivi muito tempo também fazendo muitas coisas para que eu fosse aceita, por conta da rejeição lá de Hum. trás. E que tema importante a gente falar. É delicado, mas o quanto é importante a gente falar, né? Porque muitas vezes a rejeição ela perdura na fase adulta e quantas pessoas aí não trabalham isso lá de trás Exatamente. e não conseguem permanecer aí numa vida pelo menos mais leve, não conseguem encontrar a real felicidade, né? Que as pessoas às vezes falam que é no ganhar, que é no ter e não tem nada a ver com ter, é com Exatamente. ser, Eu né? consigo hoje enxergar muito bem isso. A minha felicidade, e hoje eu falo isso assim, muito, muito, assim, com toda certeza. Em primeiro lugar hoje, meu marido e meus filhos. Eu tenho 2 filhos lindos, maravilhosos. Eu tenho essa cara linda, assim, né? Mas eu já estou com 52 anos. É uma E atriz. aí, minha filha é 28 e meu filho 27. Então, assim, formamos sim uma família linda. É, eu falo sim, graças a Deus, né? Parece até uma coisa assim, mas graças a Deus conseguimos criar filhos maravilhosos, perfeitos. Perfeitos que eu falo, aos olhos realmente aqui da terra, embaixo, assim, Sim, e de uma mãe mas que de sabe, Deus né? também, sabe? É. Porque eles acreditam nisso e para mim é o mais importante.
porque eu sei que tem algo muito maior acima disso tudo aqui, que é Ele. Então, hoje, Nossa. quando eu falo sobre isso, que eu vivo mesmo a partir daquilo que Ele me diz, e eu consigo escutar isso, sabe? É, eu sei a hora hoje que eu não posso seguir, a hora que eu posso seguir, onde eu posso estar e onde eu não posso estar. Porque você tem, na verdade, um direcionamento de Deus e Isso, também de tudo que você vivenciou, isso. né? Porque quando a gente começa a buscar esse autoconhecimento e essa vida melhor para nós, todos ao nosso redor vão sendo contagiados de uma forma Sim, positiva da palavra, não sim. é? Porque daí a nossa família, os filhos, o marido, as pessoas, Mais a gente, próximas. na verdade, vai devolvendo aquilo para que muitas pessoas fazem, né? Sim, Porque, por exemplo, você viu no teu esposo uma pessoa, né, que te trouxe também talvez um fortalecimento ali, uma palavra de amparo, um cuidado, né, da forma dele, e você acaba devolvendo também para o outro, porque é uma troca, né, o sim, casamento. sim. E aí hoje, com certeza, você também troca isso, você também dá um pouco de si ou até muito. É lindo como a gente vê a transformação das pessoas e que, como esse livro diz, né, são mulheres forjadas para vencer, que é realmente fortalecida em Deus, porque se não tem, senão você não tem como, se você não tiver um fortalecimento vindo de Deus, as coisas aqui ficam mais difíceis. Sim, Você não sabe qual é o caminho tomar, o rumo, se você não sabe nem na hora do autoconhecimento, porque tem gente que tem o autoconhecimento, sabe o que tem que fazer, mas não tem a força de Deus para caminhar nisso, exato. né? É isso mesmo. Quantas vezes para a pessoa, as pessoas falam muito em procrastinação, né? Eu fiquei um tempo com isso, dizendo, não vai dar certo, não é para mim, e eu parava. Então a gente procrastina aquilo que já está pronto. Tá tudo pronto para a gente seguir, mas mesmo assim a gente fica parada. Exato. Aquele medo que te paralisa. E nós não podemos ter esse medo que nos paralisa. E esse medo, ele só paralisa justamente por conta das dores que vivenciamos lá atrás. E quando não se sabe isso, quando não se tem esse autoconhecimento, e é como eu falei aqui no início, para você, é, procuramos viver naquele mundo, culpando todos, menos a si próprio. E a questão não é nem o nome culpa mesmo, não é nem culpar. Exato. Não é nem culpar. É a questão de dizer assim, ó, isso aqui não vai mais, isso aqui não volta, isso aqui não tem que ser plantado algo novo agora, a partir deste momento. Porque o que você agora colheu até agora, tudo que você fez lá atrás, vai ter consequências mesmo. Então, para poder as coisas, é, de a partir de agora, Exato. ser coisas diferentes, novas, da forma que a gente quer, nós precisamos plantar aquilo para colher aquilo. Exatamente. E eu queria até, a gente tá quase caminhando para o fim do nosso podcast, mas ainda tem mais perguntas, viu? Eu quero depois até que você deixe uma mensagem aí para quem estiver ouvindo a gente, vendo também, né? E um pouquinho de o que de repente você passou, né, em meio à dor que você tanto passou ali, em meio às dificuldades, a rejeição, o desejo ali de sempre da fuga, porque quando a gente não tem esse entendimento, a gente foge Sim, e foge para muitas outras coisas. E você mesmo falou, quem sou eu aqui, gente? Eu sou especialista comportamental, eu tenho os estudos, mas eu não estou aqui, hoje eu estou como jornalista. Mas a gente ouvindo um pouquinho de você, a gente vê você falando, eu fui obesa, eu fugi, então olha quanto que toda aquela bagagem te trouxe lá de trás sim, de uma rejeição que você também não tinha esse conhecimento e que também muitas vezes a tua família fez sem a intenção, porque sim, também não tinha essa condição e entendimento e era o que estava ao alcance deles. Mas se não se ressignifica tudo, a pessoa vive uma vida que não tem propósito e nem felicidade. isso. E olha o tanto que mudou da tua vida, né? É uma vida sem sentido, na Sem verdade. sentido. Sem E eu sentido. quero que você traga um pouquinho disso depois na sua mensagem final, quando a gente finalizar o podcast, porque por enquanto tem muito ainda. Mas ela fala também aqui uma frase que eu acho linda, eu sempre gosto de colocar aqui as frases das escritoras, porque
o trechinho que a gente tira ali do livro e fica muito claro ali o que elas querem destacar. Ela fala assim, ó, em cada desafio que enfrentamos, vivemos a oportunidade de renascer, transformando as dores em força e criando um futuro pela luz que vem de dentro. E que lindo quando vem de dentro, É, né? é essa luz mesmo, que foi a luz que eu tive essa forma de enxergar. A luz que vem de dentro, na verdade, é a luz daquele que vem lá de cima. Deus me deu essa força mesmo. É, eu hoje não faço nada porque tem que. Adulto tem que fazer o que tem que ser feito, claro. Mas com Deus eu não tenho o que fazer porque essa coisa que às vezes as pessoas falam assim, eu vou fazer e Deus vai me ajudar, é como se fosse uma moeda de troca, não é isso. Isso, Eu acordo ótimo. minha madrugada como eu tenho que acordar, orar naquele horário como eu tenho que orar, porque esse é o meu propósito com ele, porque eu tenho outros propósitos na Sim. minha vida. Então, assim, quando a gente fala dessa luz, essa luz foi ele que me trouxe. Ele me trouxe um olhar novamente colorido da vida como eu tinha. Sim. E as dores é porque ela vai vir, né? Por mais que a gente, é como eu tô te falando, graças a Deus estou bem, estou curada mesmo principalmente sobre esses dois assuntos que tem aí, né? Sobre a minha mãe e sobre o abuso. Então, quando a gente segura realmente na mão dele, conversa com ele e ele te mostra claramente, porque a gente sabe que para fazer e escrever outros livros, basta a gente saber de um, que é a Bíblia. Ótimo. Quando a gente lê ele com profundidade, com a mente aberta para aprender o que tem ali, a gente consegue mostrar sem que pareça realmente ser só dor, sabe? E que essa dor foi justamente transferida para poder a gente vencer aquilo que é preciso naquele momento. Então, essa luz veio mesmo e foi tudo também a partir de quando eu fiz o método. Quando a gente fica despida de tudo que a gente tem. Ótimo. Você deixa ser vulnerável, E né? pronto, a palavra é essa. As pessoas falam, vai ficar vulnerável. Sim, vulnerável. Porque nem tudo eu sei, eu Exato. continuo Ninguém. aprendendo todos os dias. É, eu nunca imaginei realmente, como eu estou falando, ser realmente escritora. E eu sempre sonhei com palco. E eu sei que isso também me levará a um palco. Com Porque a certeza. partir disso, eu tenho como realmente dar uma palestra e estar no palco. Então, assim, essa luz que eu falo isso é justamente tudo que me trouxe, o que ele me trouxe. Sim. Eu estou muito feliz, fiquei muito feliz de ser uma das escolhidas, porque a gente precisa realmente também honrar aquilo que as pessoas nos dão e o que Deus nos dá. Então, assim, eu tô. Tá Tô, feliz, né? tô. Essa é a Ó, eu palavra. vou Essa revelar é a aqui, viu? palavra. Porque nos bastidores e agora não Essa tem é a como palavra. não Estou muito perceber feliz, no muito. olhar e também vamos dizer, né, José? Hoje é dia de lançamento, gente. Tem isso Hoje é o também. dia do lançamento nacional deste livro lindo. Estão vendo aqui? Ele tá lindo, Ele ficou maravilhoso. lindo. Ela que já viu ali nos bastidores antes de entrar no podcast, elas já chegam aqui querendo o meu livro, inclusive. Se eu não segurar o meu, eu perco meu livro. Mas elas já chegam aqui. Isso é tão gostoso. Para Sim, você que estiver vendo a gente, talvez não tenha tanto sentido ou até você sinta essa emoção aí, né? A gente sabe que dá para sentir nos olhos quem é real e quem não é. A gente sabe disso, né? Hoje eu sei que com muita inteligência artificial tá um pouco complicado, mas a gente sente isso um pouquinho ainda dos bastidores. Mas de repente para você pode não fazer sentido, só que a vida é essa. A vida é sobre o que a gente está falando aqui. Para a gente ser forjada mesmo e para vencer na vida, e o vencer são todas as guerras e, né, as pequenas guerras, porque ela nunca acaba. Você vence uma, ela vem outra em outro âmbito, em outro sentido da vida. Mas essa é a vida real.
passar, ser vulnerável, deixar Deus trabalhar, deixar com que não só Deus, mas que você põe a mão na massa, Sim, se posicione, porque nem tudo é Deus, ele te dá as ferramentas, ele te dá a exato, condição, então a gente também tem que se posicionar, não é verdade? com Então, certeza. esse podcast, ele tem que fazer sentido para você. Então, assista ele dessa forma. E se precisar, eu sempre falo, viu? Quando a gente entrevista aqui os escritores, volta lá atrás no podcast, começa a assistir marcando, anotando tudo, porque você vai aprendendo também com a história de outras pessoas. Quero também te pedir, a gente tá quase finalizando, mas eu quero te pedir autorização para ler só mais um trechinho. Tá, Podemos? Então tá bom. Ó, tô conseguindo, hein, gente? Ó, ela fala que ela aprendeu que possuía muitos vícios na vida antes desse conhecimento, dessa luz e tudo que ela fala. Vícios emocionais, como vício em perder dinheiro, vício em confusão, vício em necessidade de ser controladora das pessoas. Olha só como tudo vem quando a gente não percebe e depois a gente traz a consciência, né? Isso. Esses sempre foram desafios em minha vida. Eu aprendi que reconhecer esses vícios era o primeiro passo para superá-los. É reconhecer, né? verdade. E quantas pessoas que não conseguem Esse de reconhecer? controlar, não sei como as pessoas veem isso, mas eu tenho um perfil ID, Aham. né? E que é dominante e fluente. E meu marido é SC. Então, imagine para você, né, que como você falou que, né, como foi a nossa vida. Exato. Então, foi desafiadora demais. Como fala assim, os 7 primeiros anos foram maravilhosos. Depois, eu tenho 30 anos já, né, de casada, fiz agora, que 30 anos vivendo. E assim, foi tão desafiador, amiga, passar por esse processo de dizer assim, eu sou controladora, e realmente eu era controladora de todas as pessoas, Olha tanto só. dos meus, da minha família como dos meus parentes. Eu queria mandar em tudo, fazer tudo. O vício de perder dinheiro, é, por conta de muitas coisas passadas e que eu não queria passar mais, eu achava, como eu falei aqui também no início, querendo estar em lugares, estar com pessoas, fazer aquilo para poder estar inserida ali. Isso hoje Ah, olha também, só. exatamente. Olha a Então, raiz a de onde raiz, vinha, de né? onde vinha. E aí hoje eu consigo enxergar isso. É, estou escrevendo já um livro novo, que é justamente essa parte da finança em si. Eu cheguei a Ah, ótimo. ficar com meu esposo com uma dívida de quase R$ 400.000 sem saber como tirar nem como Meu pagar. Deus. E o casamento para acabar por conta disso. Então, é por isso que eu falo, e você também falou, não é só Deus, mas quando se tem Ele, o caminhar e as coisas ficam muito mais fáceis para ser resolvidas. Sim, Então, ótimo. e eu vou falar Que sempre, história. vocês me tiraram de um poço, de um buraco mesmo, que não tinha como subir. E foi através de colocar para fora. E por isso eu resolvi. E aí já estou escrevendo um outro, Olha só, também falando sobre as finanças já mesmo. temos aí já um segundo livro chegando. E para quem achava que, né, será que esse livro é para mim? Será que eu sou escritora? E tá aqui com a É isso. gente. Eu só tenho a te agradecer por trazer essa sua história aqui pra gente. Porque o merecimento é teu sim, porque foi você quem foi buscar o autoconhecimento, buscar a clareza, a consciência, Sim. investir, e muitas vezes investir em métodos tem um custo financeiro, tem um custo de tempo. Você saiu de lá da sua cidade para estar em São Paulo fazendo métodos, você está hoje aqui. Então, todo o merecimento é teu, porque você foi atrás daquilo que lá atrás, de repente, foi feito com você, mas que também de pessoas que não tiveram essa condição de ter essa clareza, Sim, de ter essa oportunidade, ou muitas vezes tiveram oportunidade e não souberam aproveitar. Enfim, a nossa vida não é buscar quem foi o problema, né? exatamente. Mas a gente buscar a solução para Solução eles. para eles. E você
buscou e tem buscado lindamente, e essa é a vida, É né? isso. Enquanto a gente estiver por aqui, a gente vai vivendo a vida e buscando soluções para ela, e por isso que você está aqui no nosso livro, porque você é merecedora e você realmente é uma forjada para vencer, uma mulher que tem sido forjada por Deus, e a gente sabe que a forja não é na alegria só, não. Às vezes, muitas vezes, você ser forjado como aqui, ó, este desenho, tá vendo? Da nossa capa. É assim, a representação é no fogo. É isso. Muitas vezes é no fogo, É. para depois vir água, depois bate, depois fogo. Não é fácil, não. Exatamente. Mas é uma história linda, viu? E eu quero te agradecer que você deixe sua mensagem final, que a gente vai encerrar nosso podcast, porque daqui a pouco o José tá me dando tchau aqui. Sua câmera O fica à que eu quero vontade. falar para as pessoas é que elas realmente adquiram o livro. Tem muitas histórias aí. E falar, né, que essa luz realmente interior que vem de dentro, ela é ela que vai trazer e fazer com que você viva o melhor de você. Quando você se conhece, quando você se permite, você vive o melhor que você veio fazer aqui nessa terra. Ótimo. E muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Volte sempre, viu? Vamos, né? Agora sim eu quero essa mulher nos palcos, hein? Aquele sonho antigo lá já está se realizando. Vamos sim. Hoje já temos o nosso palco aqui do Né? lançamento do livro. E você também vai ter o teu espaço ali para falar do Sim. teu capítulo. E volte mais vezes aqui na nossa editora, quando estiver por São Paulo, ou quando quiser só vir aqui mesmo. Só vir mesmo, né? Venha direto, vem tomar um café com a gente. Muito obrigada. Obrigada, viu? E obrigada a você que esteve com a gente até esse momento aqui, conferindo essa história linda. E eu tenho certeza que se você for lá nos outros podcasts, nos outros episódios anteriores a esse, ou depois desse também, se de repente já está no ar nossos próximos episódios, confere todos. Porque tem uma história mais linda que a outra. Deste livro aqui, Forjadas para Vencer. Ah, quer adquirir o livro? Quase que eu esqueço, hein? Coloca pra gente, José, o contato dela, que é o Insta, que é o material dela que você quiser adquirir, o livro, ó. Luciana Pires Coach. Isso. É só você entrar em contato com ela pelo Instagram e você vai poder adquirir este exemplar aqui para levar para você aí um legado, histórias incríveis. Só falar com ela. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio. Obrigada. Tchau, tchau.